Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 20 de janeiro, hoje é segunda-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Sebastião. São Sebastião, amados irmãos e irmãs, é o mártir da igreja que entregou a sua vida por amor a Cristo. Que possamos, sobretudo, a exemplo desta testemunha viva e fiel do Senhor, também dedicar o nosso amor ao Senhor a cada dia, a cada instante, se não no derramamento de sangue, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, mas na entrega incruenta, nas dores cotidianas, oferecer e testemunhar o nosso amor a Jesus Cristo, Senhor nosso. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Sebastião nasceu na França, em meados do século III. Seguiu a carreira militar e ocupou altos cargos na corte imperial. Em virtude do seu testemunho cristão, foi acusado de trair a confiança do imperador Diocleciano e assim sofreu o martírio por volta do ano 300. A seu exemplo, vivamos intensamente nossa fé em Cristo. Então, que possamos viver a nossa fé intensamente em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é como se nós pudéssemos dizer, ecoa aquilo que foi refletido neste último domingo, o segundo domingo do tempo comum. Segundo domingo do tempo comum, vamos lembrar, nós nos fazíamos presentes em uma festa de casamento, nos deparamos com uma situação que é inconcebível, de um mestre-sala responsável pela organização da festa, não perceber que o vinho veio a faltar. Porém, neste casamento, havia uma mulher, Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Ela atenta à situação, vá ao seu filho Jesus. Então, este mestre-sala é a nossa imagem. Nós não sabemos pedir nem como pedir. Nós temos uma mãe que intercede constantemente a Deus por nós. Ela vai e suplica ao seu filho em favor de cada um de nós.
Da nossa parte, convém obedecer, fazei tudo o que ele vos disser, obedecer os mandamentos, a lei de Deus, e oferecer ao Senhor também a água, né, do nosso nada, a nossa vida, o nosso coração, para que esta água se converta no vinho da paixão. Dito isto, nós ouvimos então o relato do Evangelho de hoje, de São Marcos, que também fala dessa realidade de um casamento, do noivo em um casamento. Tudo isso para aprofundar o sentido do jejum. Os discípulos de João Batista e dos fariseus estavam jejuando. Então vieram até Jesus para dizer: por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam e os teus discípulos não? E Jesus então traz a imagem da festa de casamento. Quando os amigos do noivo estão com ele, não precisa se fazer jejum. Um dia o noivo será tirado e eles jejuarão. Nós somos os amigos do noivo e estamos neste tempo em que o noivo foi tirado do nosso meio. Não que ele não se faça presente, ele se faz presente constantemente. Ele está mais próximo do que nós podemos até imaginar, né? E sempre está caminhando conosco. Porém, nós não enxergamos mais, nós não convivemos da forma que os discípulos conviveram, pessoalmente, ao lado, enxergando, tendo provas sensíveis. Nós não temos isto mais. E então, estamos dentro dessa realidade do povo, dos amigos que precisam jejuar. Fazer jejum. O jejum, amados irmãos e irmãs, serve para a quebra do orgulho e para emendar e reparar algumas dificuldades da vida, para que possamos crescer em virtude, para que possamos desarmar ou destruir alguns tipos de tentações que muitas vezes vêm a afligir os corações. Portanto, o jejum é esta realidade de autodomínio e disciplina para que possamos viver então esse caminho. Há uma grande diferença daquilo que talvez hoje é muito comum se ouvir dizer na vida cotidiana. Jejum intermitente, outro tipo de jejum para muitas vezes, amados irmãos e irmãs, atingir o resultado que se almeja a partir então de um processo de emagrecimento. Não, não é isto. O jejum proposto pela Igreja é uma experiência orante. É um caminho de se perceber necessitado de Deus e perceber que a providência de Deus atua em nossa vida. Como que nós vivemos o jejum da Igreja? O jejum da Igreja, sobretudo, amados irmãos e irmãs, é claro, existem outras expressões, mas o jejum da Igreja é fazer opção por uma refeição completa. Apenas uma. A outra, nós saímos da mesa ainda com fome. Eu comeria mais uma vez essa mesma porção. Vamos pensar assim. E tudo isso para quê? Para nos unirmos ao sofrimento de Cristo e pedirem reparação dos pecados, mas também em virtude do nosso próprio crescimento espiritual, para que possamos emendar em amor a Jesus. Jesus, nosso Senhor. Depois desta alusão, sobretudo, Jesus muda um pouco o sentido do Evangelho, da sua fala, e traz dois exemplos. Primeiro, do remendo novo, que não pode se colocar em roupa velha. Então, as fibras de uma roupa mais usada, batida, que está mais gasta, não tem tanta elasticidade mais. Quando nós colocamos um remendo novo, esse remendo vai repuxando e rasga ainda mais. Então, olhando para esta figura de linguagem, olhando para a nossa vida, amados irmãos e irmãs, nós não podemos mais estar apegados às estruturas
antigas. Em que sentido? A nossa vida passada, a nossa vida voltada para o pecado, a nossa vida mergulhada na dinâmica do pecado, a vida passada. Nós precisamos ser homens e mulheres novos. E da mesma forma, sobretudo, Jesus utiliza agora a imagem dos odres. Vinho novo em odres novos. Não pode ser colocado em odres velhos. Então, o que seria um odre? É um cantil que é utilizado no contexto de Jesus. Ele é feito de couro e ele serve para que o vinho ainda alcance a maturidade, ou seja, ele vai continuar fermentando. A tendência desse odre é expandir. Se ele não tem mais essa elasticidade, ele rompe e se perde. Então, vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. Então, Jesus coloca isso. Mais uma vez, voltamos para a nossa realidade. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, ser novas criaturas. Renascer em Jesus Cristo, nosso Senhor. E como vivemos isso? Primeiro, pelo santo batismo. E viver constantemente as nossas promessas batismais. Seguir o caminho do Senhor. Viver esse caminho de unidade ao Senhor em todos os momentos de nossa vida. São Sebastião viveu esse caminho. Ele era um militar, mas não tinha medo de expressar a sua fé. E isso leva à condenação, a perder a sua vida. Como eu disse, nós não precisamos, dentro do contexto que estamos, viver esse caminho de derramamento de sangue. Não é oriundo do nosso contexto. Não sabemos o dia de amanhã, mas no tempo atual não somos perseguidos a ponto de morte. Como podemos viver então esse testemunho e esta união com o Senhor? Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, no martírio incruento. Sabe aquelas dores que nós vamos vivendo no caminhar de nossa vida? Nas decepções, nas angústias e tantas outras realidades? Tudo isso é para nós uma oportunidade de unirmos ao Senhor o nosso coração e testemunharmos o seu amor para com Ele. Um exemplo, como explicar uma mãe que muitas vezes vive o luto de um filho e ela tem então uma fibra interior, uma fé indizível e continua sua caminhada, sofre sim, sente a dor da perca do filho, mas não esmorece em sua fé. Isso é oferta incruenta, é entrega, o martírio incruento ao Senhor. Então que Ele nos ajude. Ele não quer, amados irmãos e irmãs, o nosso sofrimento, por isso Ele nos garantiu a vida eterna, para que possamos, no vale de lágrima dessa vida, ir galgando em direção à pátria celeste, procurando ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Então que o Senhor nos ajude. O Senhor que nos inspirou a este propósito não nos deixará órfãos desse caminho. Ele nos ajuda constantemente. Então que São Sebastião interceda a Deus por nós, que a Virgem Santíssima interceda em favor de cada um de nós e que o Senhor nos ajude a alcançarmos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.